Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um aqui do canal, que vos fala Molusquete. Isso aqui tem tudo pra dar errado hoje. Hoje a gente vai investigar o assassinato de Kisaragi Yamato, provavelmente feito pela Mikako Kurokawa. Provavelmente, assim ó, tudo aponta pra ela, que a gente viu a mina no flagra, né? Então sejam bem-vindos, deixe seu gostei e hoje vamos começar essa investigação, porque tem muita coisa pra ser vista aqui, tá? Então sem mais delongas, deixe seu gostei, hein? Tô de olho, hein? Vambora! Um carrinho... Pera aí, vou tirar meu mouse aqui. Aí. Um carrinho... Um sangrento carrinho deixado no canto. Esse carrinho não tava do lado do laboratório das cápsulas? Esse carrinho não é alguma coisa do laboratório? Certamente é alguma coisa que eu vi no laboratório. O fato é que esse carrinho está tão sangrento. O que ele era feito para carregar um corpo morto? É grande o suficiente para carregar uma pessoa e parece ser um pouco difícil. Parece que você pode subir em lugares, em escadas, levantando ele. Na real, eu estou preocupado sobre isso um pouco tempo atrás, mas tinha sangue no corredor do 5º andar. Aqui a gente encontrou isso. Se ele tiver entrado pela sala de gravação sobre aquela sala, ele poderia não ter visto cair sangue enquanto estivesse carregando o carrinho, né? Eu sempre pensei que isso era estranho, mas não é impossível se você usar esse carrinho. Não, eu não sei exatamente onde o Kisaragi morreu ainda. E se ele está escondido depois de entrar nas gravações, então o sangue pode não importar afinal. Se a gente olhar dessa maneira, o fato que esse carro está na sala de gravação por si só significa que ele foi levantado dos trilhos lá da parada da sala de dança que a gente estava. Isso faz sentido? E a confusão cresce cada vez mais na minha mente. De qualquer maneira, a presença do carrinho e do sangue significa estar envolvido no caso de alguma maneira. Vamos colocar isso anotado. Tá, vê de novo o arquivo Monokuma. A vítima é Yamato Kisaragi. A hora estimada da morte é aproximadamente 8h30 da manhã. A causa da morte foi devido a um choque de laceração, devido a um grande buraco no seu peito. Outros danos não foram encontrados. Tá. Vamos lá. Primeiramente falar com a Mekaro. Maeda, tá de boa por um minuto? Nem mesmo se não tiver ok, apenas escute. Hã? O que tá de boa? Mas por quê? Você tentou falar com a Mikako Kurokawa? Não ainda. Ela parece chocada sobre isso. Eu serei completamente honesta. Eu não posso pensar em ser outra pessoa a não ser a Kurokawa como a culpada. Nesse caso, se a gente considerar da perspectiva do método de eliminação. O que? Espera um minuto. Não é a Mekaro que um tempo disse pra gente investigar desde que a gente não soubesse ainda? Como eu disse, é o único método de eliminação, é apenas o método de eliminação. Com certeza a gente precisa investigar. Mas olha pra isso. A vítima, Yamato Kisaragi, correu pra encontrar Mikako Kurokawa enquanto todos nós estávamos juntos. E depois disso nós estávamos juntos até que um cara foi encontrado morto. Não era como se ele tivesse chegado no 5º andar do corredor, alguma coisa já tivesse acontecido. Até isso ter acontecido, Teruya foi ver Kinjo e Taira foi checar o laboratório, certo? E como eu pedi pra eles, então isso seria impossível de quebrar com nós cometer um assassinato. E mesmo antes que eu perguntasse, o corredor do 5º andar já estava coberto de sangue. Kinjo. Teruya disse que ele estava seguro. É mais como se ele estivesse lutando com sua própria mente do que está seguro, mas eu não posso ver ele estar envolvido nesse crime. Você está certo, afinal, o que Teruya disse um tempo atrás é errado, mas nada demais. O único capaz de cometer isso é a Mikako Kurokawa. Se você pensar longe, tem duas possibilidades. Uma é que o real culpado é a Mikako Kurokawa. E a segunda é que outra pessoa sem ser Mikako Kurokawa colocou todas suas dúvidas na frente dela. E eles estão vindo por trás de todo o esquema. Como se alguém tivesse manipulado ela. Então, tudo isso foi planejado? Na real, parece que um pouco vago. Nenhuma dessas são conclusões definitivas. O incidente por si só é muito fora do comum e fora do normal. A gente ainda precisa investigar mais. Sério. No entanto, tem uma coisa com certeza. Mikako Kurokawa é a única a que não tem um álibi. Ela não tem um álibi. Então isso significa que é inútil considerar esse caso baseado num álibi. Se qualquer outra pessoa sem ser Kurokawa é a culpada, isso significa que ela esteve caminhando durante todo esse tempo e cometeu o assassinato. De qualquer forma, vamos investigar um pouco mais. Mekaro, muito obrigado pela informação. Eu realmente não disse nada útil pra você me agradecer. Eu disse, agora o real problema é maior.
que você pode imaginar. Mantenha sua mente preparada e investigue. Todo mundo tem um álibi, né? Isso é uma coisa importante. Bom, ei Maeda-kun, eu tenho uma coisa pra te dizer. Akane, você encontrou alguma coisa? Não te ter encontrado, eu disse pra Rei-chan sobre isso mais tarde, você se lembra? Quando o rei me perguntou pra checar o laboratório, então lá tinham pedaços de fresca, pedaços frescos? O que você tá falando? Eu não sei, é apenas pelo tamanho da quantidade de pedaços, tinha uma grande coisa, então era muito grotesco e bizarro, como se fossem pedaços de tripas? Era bizarro, quase desmaiei quando eu vi. Eu estava tremendo e tentei me acalmar para deixar todos vocês sabendo, mas Maeda e Rei já se foram. Espere um momento, sangue fresco? Isso está relacionado com a morte do Kisaragi? Sim, eu percebi também. A única ferida é que entre nós e o Kisaragi que morreu. Mas isso significa que Kisaragi morreu no laboratório? Eu não sei por certeza nesse ponto, mas ao menos eu tenho plena certeza que o culpado fez alguma coisa com ele no laboratório. Akane, obrigado. Graças a você eu tenho uma pista muito importante. Tá tudo de boa. Afinal, isso é graças a Rei que me disse pra ir pro laboratório. Bom, então eu direi pros outros sobre isso também. Mesmo assim, devido a tantas restrições nas salas de gravação, então eu estava apenas pensando sobre esse lugar que o Kisaragi morreu. Se as palavras da Akane são verdade, tem a possibilidade que o Kisaragi também tenha assassinado alguém e trazido... tenha sido assassinado em outro lugar e foi trazido pra cá. Desde que a Akane me informou, eu irei checar o laboratório diretamente um pouco mais tarde. Bom, tem uma faca, né? Uma faca de cozinha completamente limpa. Isso é muito estranho. Essa faca de cozinha que a Kurokawa estava segurando quando o corpo foi encontrado. A Kurokawa realmente, com essa faca... Não, porque a faca tá limpa, né? Isso foi uma coisa que eu já percebi no vídeo passado. Por que, Kurokawa? Antes dessa pergunta, primeiro eu senti alguma coisa esquisita sobre a faca. O arquivo Monokuma, quando eu li, diz que nenhum outro trauma foi feito ao seu peito, certo? Tá claramente escrito dessa maneira. Aliás, apenas olhando pelo corpo de Kisaragi na minha frente, não tem traços de uso de uma faca. Não apenas no corpo. Quando eu olhei novamente, a faca por si só estava completamente limpa, sem um pingo de sangue. Então isso a faca simplesmente é uma distração? Não, mas então por que a Kurokawa estava segurando uma faca de cozinha em primeiro lugar? Eu não deveria fazer isso. Quando eu comecei a pensar assim, eu continuei a duvidar apenas da Kurokawa. Não vamos ser pegos nessas coisas até que a gente vá pro julgamento. A gente já não passou por experiência suficiente 4 vezes antes desses julgamentos anteriores. Kurokawa não poderia estar segurando essa faca sem razão nenhuma. Vamos fazer uma anotação disso. Tá. Vamos ver o corpo dele, né? Os olhos de Kisaragi estavam abertos e vazios. Ele parecia como um estudante do ensino médio, não diferente da gente. Um rosto bonito, com considerações, features, né? Adições diferentes, estava brilhante, que o meu cérebro nem pensou o quanto isso era estranho. Bom, eu não posso perceber apenas usando o arquivo Monokuma, eu preciso checar o corpo dele por si só. O corpo do Kisaragi estava com um terrível dano. O corpo dele estava mais danificado do que eu já vi na morte dos meus outros amigos. Isso foi tão cruel que me deu arrepios apenas olhar. É como se fosse uma cena brutal de um filme de horror. Mas eu não poderia tirar meus olhos para fora. Eu precisava colocar minha mente e investigar qualquer coisa que eu pudesse checar. Como está escrito no arquivo Monokuma, a carne fresca do seu peito está completamente revirada, né? Suas tripas. Tão aterrorizante que eu nem sei como descrever isso. Essa é a verdadeira sensação de ser exposto a uma dinamite ou uma granada muito próxima? Com certeza, se isso acontecesse, não apenas o peito, mas todo o corpo teria voado. E se esse é o caso de Kisaragi, o tamanho da ferida no seu peito é muito grande, mas o resto do seu corpo está de boa. O arquivo Monokuma também disse que tem um trauma, outro sem seu peito. O problema é que eu nem consigo imaginar qual método foi usado em ordem de criar uma ferida desse tipo. Por agora, desde que a sala esteja aberta, eu acho que eu posso pensar em muitas armas do arsenal. Não seria impossível detonar apenas o peito sem uma precisão de uma bomba? Sem mencionar que pelo tempo do crime é muito curto para fazer um trabalho tão meticuloso. De qualquer forma, o que é certo é que Kisaragi morreu dessa ferida. E nenhuma ferida a mais foi encontrada. Vamos falar com todo mundo no julgamento de classe sobre isso. Por agora, parece que não tem outro caminho a não ser especular fora da normalidade. Tá. Agora a gente vai falar com a Kurokawa. Agora o bagulho vai pegar. Kurokawa,
Quando a Mekaro e eu encontramos o corpo, Kurokawa estava na frente de Kisaragi segurando uma faca de cozinha, todo seu corpo coberto em sangue, como se uma cena de assassinato acabasse de ser descoberta, como se ela tivesse descoberto uma cena de assassinato. Desde que Kurokawa não disse uma palavra. O que diabos no mundo aconteceu? O que disse é verdade? Kurokawa cometeu um assassinato? Yuki. O que foi? As coisas que você quer dizer. Eu sei. O quê? Por causa que eu sei, não me pergunte agora. E como ela disse isso, Kurokawa me deu uma pequena caderno de anotação. O que é isso? Yamato. Kisaragi tinha um caderno de anotações. E? 0430. Olhando através do notebook, Kurokawa segurou e eu achei uma página com um número escrito, com contáveis páginas em branco. 0430. Kurokawa, isso é... Não me pergunte mais nada. Mas Kurokawa, mesmo que a gente encontrar o corpo anteriormente, por favor, não agora, não me pergunte. Eu não sei nada. Ela cobriu sua face como se a vida tivesse sendo ameaçada desse julgamento. É provavelmente o centro do caso. E mesmo assim ela tenta se esforçar de volta de alguma forma. Eu não poderia forçar meu coração longe de Kurokawa por uma expressão dessa. Mesmo assim, o número que a Kurokawa me deu, não importa qual eu consiga pensar, isso está relacionado de alguma forma com o incidente. Então, essa seria a senha para a sala? Kurokawa parece ter nos deixado uma grande pista. Eu checarei a senha um pouco mais tarde. Por agora, vamos continuar a investigação. Tá. A entrada. Sem entrar aqui na sala, você entraria normalmente usando essa passagem que leva para o quinto andar. Também isso nem abre do outro lado. A porta, as gravações estão trancadas com uma senha. Parece impossível abrir de dentro para fora. E se você não souber a senha para fazer isso? No entanto, Monokuma disse que apenas uma pessoa pode entrar nos records. Em outras palavras, desde que você esteja aqui, mesmo se entrar com a senha, não vai abrir. Mekaro, eu não sei sobre os outros, mas você e eu sabemos, certo? Apenas uma pessoa pode entrar, e se duas ou mais tentarem entrar ao mesmo tempo, então o Bookhead vai bloquear isso. É isso mesmo, eu nem mesmo disse isso quando relatamos a investigação. Talvez esse lugar esteja agora mesmo, a trave esteja abaixada. O que? Então a gente deveria sair daqui. E se a parede subitamente abaixar e nós nos machucarmos? Não façam fuzuê sobre isso, Monokuma disse o mesmo, certo? Afinal, o segundo Bookhead, eu não sei o que é Bookhead, vai ser baixado depois de entrar a senha. Tá seguro por agora. O que é mais importante agora é a estrutura dessa sala. Apenas você pode entrar sozinho. Por causa desse fato, por si só, pode ter um profundo efeito nesse caso. Então é isso? A gente deveria se importar sobre a porta e a entrada dessa sala? Eu digo, todos nós não sabemos a senha e a gente apenas pode acessar através do ballroom. Se é isso, é quase como se o suspeito e a vítima eu não me importasse. O quê? Não é grande coisa, de qualquer maneira é bom lembrar as regras de entrar na sala de gravações. Apenas uma única pessoa pode entrar aqui. Duas, não abriria mesmo se alguém já estivesse dentro. 3, se duas ou mais pessoas entrassem ao mesmo tempo, o Bulkhead baixaria. Lembre disso, você precisará explicar isso para os outros também. Isso significa que você está me pedindo para explicar isso? Mekaro, você não consegue fazer isso? Lembre-se. Ok. Tá bom. A gente precisa acessar o ballroom, então eu pensei que a gravação era bom por isso. E se a gente escutou Mekaro, parece que as gravações seriam um lugar importante mais do que eu imaginei. Vamos colocar isso em memória. Tá. Então, em teoria, a gente tem que sair daqui. Teruya? O segundo andar do ballroom está conectado com a sala de gravações, com umas roupas lá fora. Como o culpado sabe sobre isso? Bom, o Mekaro percebeu agora mesmo, então isso não deve ser estranho. Talvez por causa que a Mekaro é assassina? Eu estava apenas brincando. Eu estou crescendo agora, eu não faria nada duro, é verdade. Tá, não me ajudou em nada, Teruya. Tá. Uma roupa amarrada aqui que poderia ser usada como escada. Com essa roupa seria capaz de entrar nos arquivos. Essa roupa poderia ter sido colocada quando a Mekaro e eu, primeira vez chegamos aqui, sobre a sala. Então eu imaginei que o culpado deveria ter instalado isso aqui. Tá.
Eu senti que a primeira vez que eu desci, mas quando tava amarrado muito bem. Não apenas isso, a textura dessa roupa, eu acho que eu toquei um monte disso em algum lugar. De qualquer forma, sem essa roupa você não pode subir lá em cima. Então vamos tomar cuidado para não quebrá-la. A pessoa que instalou essa roupa é quase como o culpado. Com isso sozinho, essa roupa por si só poderia ser uma prova. Vamos manter isso anotado. Tá. Eu acho que eu examinei tudo aqui nessa sala de gravação. Eu procurei tanto quanto eu poderia. Poderia procurar um pouco mais. Com o começo disso, o caso por si só é uma coisa muito estranha. Eu sinto que tem uma contradição por si só aí. Eu realmente não me sinto preparado nos 4 casos para ser normal. Mas eu sinto alguma coisa estrangeira comparada com os anteriores. Eu não posso ajudar a concordar, a não ser concordar. Desde que o Monokuma não fez essa transmissão ainda. Ainda tem tempo restante. Tem alguma coisa que eu ouvi da Akane. Alguma coisa sobre pedaços frescos no laboratório. Vamos checar com os próprios olhos. É isso aí, tá me assustando, mano. Porque a gente vai encontrar tripa. É como a Akane disse. Marcas de sangue, isso soa errado. O que é isso? Isso é o flash que a Akane mencionou. Pedaços de carne? Como a Akane mencionou, os pedaços aqui eram de 2 punhos humanos. Estavam com sangue. Estão tão bagunçados que eu nem conseguiria dizer que tipo de parte é. Mas olhando, é um pedaço de carne antes de chegar num açougue. Isso é terrível. Eu parei para pensar com isso agora mesmo e apenas gostaria de sair daqui, mas esse pedaço de carne tem alguma coisa a ver com isso. Eu preciso investigar o quanto eu conseguir. Esse pedaço está esmagado em todo lugar. Era como se tivesse sido jogado violentamente e chacoalhado com força. Tem alguma coisa como poeira nele. Eu estava pensando que propósito é. Vindo a pensar nisso, essas marcas de sangue no corredor do 5º andar parecem vir do laboratório e da sala de gravação. Mesmo esse pedaço de carne agora tem marcas de sangue de fora do laboratório. Então essas marcas de sangue no corredor podem não ter seguido dos corpos só, mas esse pedaço de carne pode ter caído. Por que o culpado tinha essa coisa terrível? Para disfarçar como se um corpo fosse movido. Mas isso é muito tenso, nojento de fazer isso. No começo, o arquivo que estava em cima do corpo dizia que foi um assassinato limpo. E eu pensei de falar com a Akane que Saragi pode, na real, ter sido morto nesse laboratório. Mas que eu pensei que esse pensamento crescia cada vez mais. Tem alguma coisa próxima da carne. Isso é uma granada de fumaça. Parece uma granada similar com a de fumaça usada no incidente. Uma bomba? Não pode ser. A coisa que matou Kisaragi era... Me desculpe, mas não pode ser isso. Mimekaro, você estava no laboratório também? Que tempo é esse? Ei, apenas vim aqui para relatar de Taira sobre o laboratório. Não é o porquê que você está aqui também? Sim, isso é verdade. Mas o que não é? Mimekaro, você sabe sobre o que essa bomba é? Bomba ou bomba de gás, é isso. Na real, eu diria que é um gás anestésico, que temporariamente causa paralisia. Gás anestésico? Um tipo de gás nervoso, não é perigoso, não é danoso para o corpo em si. É uma bomba que forma uma granada de gás e parece que foi feita para propósitos militares, mas o gás por si só pode ser usado para proposições médicas. Eu entendo. Como você sabe disso? Eu não sou estúpida. Está tudo escrito aqui, não está? Mesmo se tiver escrito, está tudo em inglês. Bom, eu acho que eu apenas vou ser mais insultado se eu dizer isso. Lembrando, né? O jogo original é em coreano. De qualquer forma, esse gás anestésico foi usado pelo culpado, certo? É isso mesmo. Tem uma grande quantidade de granadas como essa no nosso arsenal. E depois de apagar Kisaragi com isso, ele manipulou o caso para encaixar no truque. Mas eu ainda não consigo entender. Bom, desse lado é tempo de ir no julgamento. Você achou mais uma coisa? Bom, vagamente. Olhando no estado da carne, eu pensei que essas marcas de sangue no corredor não espalhariam muito o corpo por si só. Mas esse pedaço de carne... Você não sabe o porquê ele fez esse tipo de bagunça, sabe? Certo, alguma coisa seriamente errada aconteceu aqui. Não é uma surpresa, porque eu estou na mesma. Mimekaro, o que você estava olhando lá dentro? Eu apenas estava checando se tinha alguma coisa que pertence a Yamato Kisaragi. Checando? Por quê? Pense sobre... Os corpos dos 2 que tenham morrido logo estavam no laboratório, certo? Então, não teria uma possibilidade de que tivesse um pedaço de carne cortado fora lá? Espere, Mimekaro, você checou os corpos um por um?
Felizmente não tinha traços de nenhum deles ter sido tocado. Então é como se aquele pedaço de carne fresca pertencesse ao Kisaragi Yamato. Não, isso... E sobre os nossos amigos mortos? O que? Você quer que eu vá checar um corpo? Se a gente não encontrar mais sobre a verdade, nós mesmos vamos se tornar em corpos, não? Isso... Ah, salve isso. Eu não tenho a luxúria de falar com você. Porque eu tô argumentando pra nada. E eu não tô no clima de ficar brabo. A condição de Mekaro um tempo atrás, comparado com agora, se você não sabe mesmo direito ainda, né, Mekaro? Sobre esse caso. Não, eu acho que a gente tem um fator decisivo. Isso é sério? Você sabe quem é o assassino? O que eu deveria dizer é... Eu não entendo. Eu sinto como apenas tivesse encontrado a resposta sem saber a solução. O que você tá falando? Olhe próximo da carne ali. Tem algumas letras espalhadas ali. Letras? Oh, o que é isso? Sangue escrito, uma mensagem de morte. Aliás, diz... Mikako. Diz Mikako. É? Mikako. Mikako Kurokawa. Talvez não seja isso, é? Isso não é possível. Qualquer um poderia apontar que é aquela mulher. Droga, essa pista decisiva. Então o culpado é Kurokawa? Bom, se você pensar sobre isso normalmente, é isso. No entanto, alguma coisa está errada. Todas as pistas dizem que Mikako Kurokawa é a culpada. Isso encaixa perfeitamente. Tem um problema não resolvido para dizer sobre a culpa dessa mulher. Nem mesmo a mensagem de morte aponta o nome desse. Seria uma senha ou uma dica. Se você não precisa processar isso. Vindo ao sentido dedicado, se você é a culpada, não tem Yuki Maeda escrito na cena. Você deixaria isso sozinho? Isso... Eu iria apagar, né? Ela tá dizendo assim, ó, se a Mikako fosse a assassina, tu acha que a Mikako iria deixar o nome ali escrito dizendo Mikako pra virem investigar? Isso é estranho, isso é muito estranho. Mesmo se essa é a resposta correta, nenhuma dos dois é estranha. Droga, uma mulher como eu caí nisso. Certo, eu acho que a investigação acabou logo. Vamos começar? Todos no quinto, vamos começar com o quinto julgamento de classe. Todos se juntem no primeiro andar. É. Finalmente está começando. Vamos, o julgamento vai ser conduzido e uma decisão será feita. Não tem escolha. Eu apenas darei o meu maior esforço para ajudar e eu cooperarei com vocês. Ah, isso reassuring, eu não sei o que é reassuring. O suficiente, certo? Sim, logo que a gente passou pelo julgamento de classe 4 vezes, vamos confiar em todo mundo. Definitivamente a gente vai achar alguma maneira de achar o culpado. Vocês estão aqui. Teruya, o que tem de errado? Espera um minuto, eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. O que você quer dizer? A gente precisa ir pra corte. É apenas um minuto. Vocês precisam descer no primeiro andar. Apenas vão pro dormitório por um momento. O dormitório, o que tá acontecendo lá? Eu decidi descer pro dormitório seguindo Teruya, olhando desesperadamente desde sempre. Como sempre. Quando Teruya nos levou pra lá... Ei, esse não é a sala privada da Kurokawa? Isso não é... Teruya, por que diabo você tava aqui? Antes do porquê, o como vem primeiro. Sem uma chave, como você entrou no quarto dela? Não, eu estava tentando parar no meu quarto da última vez que eu estava com medo que poderia ter um julgamento a seguir. Foi quando eu vi o quarto privado da Kurokawa estava aberto. A porta estava aberta. Eu me desculpei comigo mesmo da quarto da Kurokawa, pedi licença, né, e vim aqui por um momento descobrir o que estava acontecendo. Eu achei alguma coisa surpreendente, venham por aqui. Essa cama. A coisa está faltando. The sheet. The bed sheet. Apenas ela. Por que apenas no quarto da Kurokawa? A roupa... Ah! O lençol! A roupa que está lá em cima da sala... a corda... A roupa que foi amarrada para ser feito como uma escadinha... É a roupa de cama da Kurokawa. Isso é da cama dela? O quê? Sim, eu percebi também. O lençol da cama da Kurokawa foi amarrado tudo junto. Esperem, mas então por que a Kurokawa, o tecido dela foi usado? O que poderia ser? É porque ela é a culpada, e isso não tá muito longe. Isso foi um pouco antes, e se não é uma evidência sólida, o que diabos é isso? Evidência pra ser aberta assim?
Isso não tem uma razão eu ser ignorante. Isso realmente me é caro. Ei, o que vocês estão fazendo? Eu não disse que o anúncio disse pra vocês se juntarem lá na sala da corte? Senhorita Tai e senhora Kurokawa já estão esperando por você. A gente esteve um tempo fora. Sério, vocês fizerem isso mais uma ou duas vezes antes, então vocês pensam que pode se atrasar? Originalmente eu chamaria rapidão pra uma execução. Maeda, Teruya, vamos ir pra corte. A gente não pode esquivar isso. Ok. Que loucura, mano. Meu Deus! Tem só 5 aqui. Agora a gente finalmente juntou todo mundo aqui. Um pouco mais tarde, vamos começar agora mesmo. Como sempre, por favor, pegue o elevador lá embaixo. E por referência, Kinjo-kun tá vivo, mas ele tá inconsciente. Então eu darei pra ele uma pausa especial desse julgamento. O número de pessoas é pequeno, então vamos dar duro. 5 pessoas, incluindo eu. Isso é necessário para descobrir a verdade do caso, mesmo no número pequeno de pessoas. Maeda-kun, que diabos... O que no mundo vocês estavam tão atrasados? O Tori-kun e Rei também. Me desculpe, eu estava levando eles em algum lugar. Sério, eu estava tão preocupado, eu pensei que alguma coisa aconteceu por causa que a Mikako não me diz nada. Bom, nós não estamos mortos ainda, certo? Vamos descer, todo mundo está preparado, certo? E de frente, esse pode ser o último julgamento de classe. Por que o último? Por quê? Por causa do senso comum, tem apenas 5. Exceto por Kinjo, eu não posso ver nenhuma pessoa sem esperança. Então quando esse julgamento acabar, terão apenas 4 pessoas restantes. Se o número de pessoas estiver reduzido a esse ponto, não terá mais assassinatos ou julgamentos. Quanto menos pessoas, mais difícil é agir. Isso faz sentido, mas isso vai quando nós passamos por um julgamento de classe seguro, certo? Sim. Ou... dos 5 de nós tem um culpado. Mesmo que os outros tenham morrido tão logo, isso não pode terminar aqui. Tudo isso é o que a gente precisa saber. Vamos começar então. O evento do clímax final. Isso pode ser o último julgamento de classe. O último comentário da Mekaro não tinha certeza se isso estava cheio de certeza. Sobrepassou o número de sobreviventes restantes. Está profundamente cavado no meu peito. Eu também preciso colocar isso em mente. Superar essa ameaça de vida com julgamento de classe, essa escola. Não, escapar desse prédio para sobreviver com segurança e ver minha família novamente. Achar a verdade. Gás anestésico, mensagem de morte de Kisaragi, sala da Kurokawa. Vai começar, né, mano? Tá, vamos salvar isso aqui. E é isso, gente. No próximo episódio teremos provavelmente o último julgamento de classe. Não sei o que vai acontecer, espero que seja útil. Sabemos como é que é esse jogo. Comenta o que você achou. Seguiremos amanhã com um grande julgamento de classe. Eu acredito que não é a Kurokawa. Quem você acha que foi? Comenta aí embaixo. Abraço, Molu. Valeu, falou!